E aí galera, tudo bom? Hoje né, a gente está na aula de vídeo 3, né, de aprendendo a programar em C Sharp. Hoje a gente vai fazer algo como se fosse uma folha de pagamento, né, simbolizar uma folha de pagamento. Né. Aqui a gente vai ter uma label, né, uma text box onde a pessoa vai informar o nome, a categoria, né, categoria é uma label, esse daqui é um grupo box, né, grupo box. Aqui ele só tá, quero que vocês preenchem linguiça, só para ter um formularinho, ele não faz nada demais. Mas eu vou mostrar como que para que serve, né? Vocês podem ver que isso aqui ele é bem utilizado para listar coisas. Você vê um Google Box, por exemplo, listagens de estados do Brasil, né? Ou de países, cidades, essas coisas. Né? Mas aqui ele só tá para design do formulário mesmo. Aqui o salário, né? A pessoa vai entrar com o salário, vamos supor que o salário dela é de R$100 e vai calcular, né? O salário vai calcular o INSS dela, né? O que vai ser descontado, o líquido a receber e o FGTS dela, né? Aqui eu vou fazer com os dados que eu tenho aqui, né? Que o INSS é 8% do salário da pessoa, né? E o FGTS também é 8%. Vou estar fazendo com esses cálculos. É coisa bem simples, né? É questão de 7 linhas, 8 linhas mais ou menos, o programa está pronto. Né? Coisa simples. Como o foco do curso é aprender a programar no C Sharp do básico ao avançado. Então vamos lá? Vamos iniciar abrindo o C Sharp, o Visual Studio. Vamos criar um novo projeto, né? Ctrl Shift N. Aqui lembra, né, que é o aplicativo do Windows Form ou Windows Form Application. Vamos procurar o local que a gente vai salvar. No meu caso, eu estou salvando na área de trabalho, na pasta aulas C Sharp. E essa pasta a gente vai chamar nas aulas C Sharp, só isso. Aí esse arquivo a gente vai chamar de aula 3 C Sharp. E vamos dar um OK. Ele vai criar todo o nosso formulário. Está aqui nosso formulário de trabalho. Vamos só direcionar, arrumar ele mais ou menos assim. Depois a gente vê também que ele vai ficar tudo certinho. Vamos começar a montar ele. A gente vai começar com uma label. Ó, vocês viram que eu saí de todos os Windows Forms e fui para controles comuns. Né? Aqui só tá os básicos que a gente geralmente usa. Né? Você pode ver que eu uso bastante o button, a label e a text box. Estão todos aqui. Aí a gente tem o combo box. Lá eu falei para vocês, o grupo box, perdão, é combo box. Aquela janelinha, é combo box. A gente tem ela, temos o list box. E entre outras ferramentas, list view e entre outras ferramentas, que é o básico do básico. Então a gente vai iniciar primeiramente mudando, vocês podem ter visto lá, naquele lá, que o formulário estava escrito aqui, ó, folha de pagamento. Vou ensinar como fazer isso. Para fazer isso a gente vai selecionar o formulário. É a mesma coisa dos outros. Você vai lá na propriedade text e vai mudar. Vai escrever folha de pagamento. Aí temos como a gente mudar o nome do formulário também, né? Isso aqui, no momento a gente não está fazendo transição de formulário, abrir um formulário em cima do outro, então não tem tanta necessidade, como já digo, no momento. Vamos começar aqui colocando nossas labels, né? Essa primeira label, ela vai ter o texto, um text, nome. E de frente com essa label a gente vai ter uma text box. A gente pode aumentar o tamanhozinho dela aqui pro lado. A gente
não tem necessidade nesse momento a gente nomear ela, mas por boa prática de programação a gente vai. A gente vai escrever txt nome. Logo após a gente tem um combo box, que pela hora eu falei grupo box. Perdão, tá gente? É combo box. A gente vai pegar aqui e vai puxar para cá. A gente também tem uma label lá. Essa label a gente vai nomear ela aqui no campo text para categoria. A gente nomeia ela para categoria. Ó, podemos passar isso daqui um pouquinho para frente. Aí. A gente nomeia para categoria. E aí a gente vai. Depois eu vou mostrar como que fazemos para colocar os valores lá dentro de uma forma mais simples. Categoria, agora a gente vai colocar vários, mais 4 text boxes e labels, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Vou ajustar isso aqui, colocar um tamanho mais ou menos assim. Aqui no lugar do nome, vou deixar aqui no meio. Aqui no lugar do nome eu vou substituir para salário. E a txt a gente vai chamar de txt salário. txt salário. Vamos fazer mais 3 cópias. 1, 2, 3. Né? Aqui então a gente vai chamar de INSS. Opa, perdão, é lá na text. INSS. E vamos chamar a variável, a textbox de txt INSS. Como INSS são siglas, a gente pode colocar tudo maiúsculo INSS. Se quisesse colocar INSS, poderia sim, sem nenhum problema. Mas por práticas de boa programação, a gente coloca INSS. A próxima a gente vai chamar ela de, a próxima label a gente vai chamar de líquido a receber. Vamos ajustar ela aqui, líquido a receber. E a textbox a gente vai chamar de txt líquido. txt líquido, sem acentos, lembra? Aqui embaixo, por fim, a gente vai chamar a label de FGTS. Vamos chamar textbox de txt FGTS. Vamos só alinhar todo o formulário aqui. Prontinho. Agora só está faltando um botão aqui, que é o botão calcular. Bem, colocamos um botão aqui. Chamamos ele de btn calcular. E lá embaixo a gente vai escrever no botão calcular, né? Vou dar uma aumentadinha, ó, no botão para ficar nos conformes. Sobrou bastante espaço, então vou selecionar aqui, vou subir um pouquinho para cima, mantendo a alinhagem. Vou colocar isso aqui, pronto. Acho que dá para subir mais um pouquinho para cima. Aí.
Tá pronto o nosso formulário. Basiquinho, né? Aqui no outro que eu mostrei, quando a gente apertava nele, ele aparecia uma lista de categorias, né? Então vamos colocar essa lista lá, né? Vamos apertar aqui nele. A gente vai apertar nessa setinha, né? Vai selecionar ele, vai ter uma setinha virada para a direita. A gente vai apertar uma flechinha, a gente vai apertar nela, vai vir em editar itens, vai escrever aqui, ó, categoria 1. Aí a gente vai colocar categoria 2, categoria 3 e por fim categoria 4. A gente pode escrever ou selecionar se quiser lá em cima, mas só isso tá bom. Quando a pessoa apertar aqui, vai se listar tudo isso. Vamos para a programação dele. Né? A programação é uma programação bem simples, tá? Né? Como eu falei, não vai precisar de 8, 7 linhas, né? No máximo 10 linhas, vai. Depende. Vamos lá. Dá um duplo clique no botão calcular e vamos criar umas variáveis. Aqui hoje a gente não vai usar, na primeira aula a gente usou uma variável chamada string, que é uma variável, um tipo de variável para texto. Aqui a gente não vai usar essa variável. A gente vai usar uma outra variável do tipo número. Para número a gente tem o int, que a gente vou dar um nome qualquer para ela aqui, e temos o double e o float. Né? O int é para números inteiros, ou seja, números que não contêm vírgulas. O double é para números inteiros, números que contêm vírgulas, a gente usa ele bastante para real. E o float para números flutuantes, né, que também tem vírgulas. É algo parecido com o double, só que eles têm um limite de caracteres, de números que podem estar lá, um limite de, tipo, o número máximo que entra lá é 32.000 não sei quantos, né? Aí, tipo, no int, no double entra um pouco mais, no float um pouco mais. Daqui eu tenho para fazer um vídeo extra explicando qual é o limite de cada tipo de variável. Neste caso aqui, a gente vai usar a variável double, né? Double. A gente vai dar um nome para ela, a gente precisa receber o salário. Então a gente vai escrever sal, né, de salário. INSS, nome de variável, gente, tem que ser minúsculo. Nesse caso, INSS pode ser minúsculo. INSS vai ser o INSS. O líquido vai receber o cálculo que vai estar no final. E o FGTS vai receber o cálculo do FGTS. 2 pontos, pronto. A primeira coisa a se fazer é pegar o que o usuário vai digitar no salário. Então, para isso, a gente vai escrever sal recebe. Aqui, se a gente escrever txt salário.text, ponto e vírgula, que nem a gente faz no double, na string, ele vai dar erro, o código não vai compilar, porque por mais que eu estou digitando um número lá, eu estou passando um texto para ele, estou passando um caractere de texto para ele. Então a gente tem que converter aquilo para número. Como que a gente faz na questão do double? Na questão do double a gente pode escrever double.parse. Colocar isso entre parênteses. Ponto e vírgula, pronto, convertemos. Também tem uma outra forma de fazer isso. Né? Deixa eu comentar a linha. A gente escreve
Empatei. A gente escreve convert ponto to double e ele também converte numa boa. Tem essas duas formas, né? Qual usar, mas Samuel, qual que eu devo usar? Eu praticamente uso as duas. Geralmente uso mais um convert, né? Porque é o que eu lembrava. O double parsint eu lembrei dele recentemente, mas fique ao seu critério, né? Então vamos continuar o programinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o NSS. Então, o NSS é 8%, é menos 8% do salário. Então a gente vai chamar a variável NSS e NSS. Ela vai receber o cálculo. O cálculo é de salário menos 8%. Só que não vai funcionar isso aqui. Não vai funcionar, vai dar erro no código. Então o que a gente pode estar fazendo? Menos 8% é a mesma coisa que vezes 0,08. Perdão. Ponto aqui. Não é vírgula, é ponto. É 0,08. É a mesma coisa que menos 8%. Né? Lá no FGTS a gente vai fazer a mesma coisa. FGTS. A gente vai receber salário, sal, e fazer vezes 0,08, que é menos 8%. Pronto, até agora a gente já calculou o que a gente fez aqui? A gente declarou 4 variáveis do tipo double, do tipo decimal, vamos dizer assim, né? Ou real, onde eu chamei uma de sal, que representa salário, outro INSS, outro líquido, que é líquido final, e outro FGTS. Né? Aí eu peguei o que o usuário digitou lá na textbox salário e converti ela para número do tipo double, né? Converti para double, tipo real, por exemplo, e salvei ela na variável salário, que nada mais nada menos uma variável, um alocamento na memória do programa. Aí na variável INSS eu calculei o INSS, né, fazendo salário vezes 0,08, que é a mesma coisa de salário menos 8%. No FGTS eu fiz a mesma coisa, né, calculei ele. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar esses dados para a nossa textbox, né? Até agora, a gente aprendeu a fazer o seguinte, a pegar dados de uma textbox e passar para outra. Né? Por exemplo, a gente pegou dados de uma textbox e mandou para uma label, né, lá na primeira aula. Na segunda aula, a gente pegou dados de uma textbox, mandou para uma listbox, e pegamos dessa listbox e mandamos para uma outra listbox. Né? Então nessa aula a gente vai fazer o reverso, a gente vai pegar o que está na variável e jogar na textbox. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar as variáveis, né? A gente vai chamar as textbox. Então, por exemplo, txt inss.text. A gente não vai precisar converter nada agora, né? Ele vai receber normalmente. Mentira, a gente vai precisar converter, perdão. .text recebe inss.toString. Pronto, a gente converteu ele para texto. Por quê? Porque ele vai receber... Textbox é um campo para texto, então a gente precisa converter de número, nesse caso um double, para texto. Pronto, convertido para texto, só isso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a FGTS, né? FGTS é txt fgts.text recebe fgts.toString, convertendo para texto.
Aqui falta um cálculo para a gente fazer, né? Que é o cálculo do salário. Como a gente vai calcular o salário líquido da pessoa? Bem simples. Pega a variável líquido, recebe salário menos INSS que vem descontado. Ponto e vírgula. Aí aqui a gente vai repetir esse código, né? txt líquido.text recebe FGTS recebe líquido.toString. Vamos rodar o programa para ver como que tá. Iniciando. Tomara que o antivírus não acusou nada. Acusou. Vamos desativar o antivírus. Controle de módulos. Iniciar o controle. Sim. Aí. Tá aqui nosso programinha. Né? Escreveu o nome, né? Categoria, que eu falei que era só preencher linguiça, não influenciei nada. E o salário. Vamos colocar aqui R$100 que a gente já tinha usado no outro valor. Então o INSS dela é de R$8, o FGTS é de R$8 e o líquido a receber R$92. Né? Agora a gente pode usar também aqui número com vírgula, vamos colocar aí R$10,50. Vamos calcular o FGTS dela é de 84 centavos. INSS também 84 centavos. E o líquido dela vai ser R$9,66. É isso. Lembra que eu falei que o double, que funciona com números decimais, int não funciona? Vou te mostrar como int não funciona. Vou colocar aqui, int. Fazendo isso eu já mudei tudo aqui, né? Ó, você já viu que aqui no convert tudo bem. Aqui a gente só substitui para to int. 16, nesse caso pode ser. Aqui você viu que ele já não deixa fazer cálculo, porque o cálculo está usando decimal, então ele não vai deixar. Então, e se a gente mudar para float, float ele também vai funcionar. Aqui a gente coloca to float. Eu não lembro se tem to float. Não tem float, então vamos colocar. Não tem float, né? Então não vamos fazer com float. Eu vou ver o que aconteceu aqui que eu não achei ele. Mas vamos voltar para double. Pronto. Né? Então esse é o vídeo de hoje. A gente desculpa aí pelo antivírus que apareceu. Né? Aqui foi um erro que eu esqueci o ponto e vírgula aqui. Desculpa o antivírus que apareceu, né? Como em todas as aulas. Né? Eu vou ver o que aconteceu com o float aqui, que eu não achei ele para converter. Mas é isso, né? Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Dá uma joinha aí pra mim, tá? Eu tô começando aqui, eu tenho... Assim como vocês, eu também tô aprendendo, né? Tô aprendendo passando por vocês. Né? E como eu já disse, o foco desse curso é começar do básico ao avançado, né? Eu já tenho um conhecimento um pouco mais avançado de C#, né? Porque C# foi a minha primeira linguagem de programação de contato, então eu estudei bastante ela. Né? Então, muito obrigado, até mais, valeu!